dia da vergonha. Corinthians eliminado no Paulista. E uma venda que ainda requer muitas explicações. Porque se fosse 25 milhões de euros, fica com 80%, 20 milhões de euros seria. Beleza. É aceitável, mas ainda não é bom. Como eu falei ontem, melhor que fosse 30 milhões de euros. Mas agora já está falando de 15. Se 30 era bom, nós estamos falando de 15. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. A negociação estava se desenhando da seguinte forma. A proposta é sempre a mesma, não vai mudar, 25 milhões de euros, 24 e pouco. 24, 25. Correto? O Corinthians, com 70% dos direitos econômicos do André, ficaria com 80% na venda. Porque o André passaria 10% para o Corinthians, abriria a mão desses 10%, para que o Corinthians ganhasse um pouco mais. Sendo assim, o Corinthians ficaria com 20 milhões de euros. Porque 80% de 25 milhões de euros, 20 milhões de euros. Ou seja, o Corinthians não ganharia os 151 milhões de reais, mas ganharia 120 milhões de reais. Só o que acontece, o André não quis, o staff do André, não o André, né, porque o menino está focado no jogo. O staff do André, que é o mesmo do José Martínez, o empresário do André é o mesmo empresário do José Martínez. Ele não quis mais dar esses 10 para o Corinthians, ele recuou. O que eu estou falando para vocês, para vocês terem uma ideia, eu trouxe essa informação ontem da proposta da Juventus, da proposta do Milan em primeira mão, e eu não podia contar isso para vocês, mas eu vou contar agora. A pessoa que me passou a informação em primeira mão, ela falou para mim que o André já estava vendido. Eu fui até o Corinthians, consultei o Corinthians, falei, que história é essa? Vocês venderam o André? Eles falaram para mim que não, mas confirmaram a proposta, confirmaram que não recusaram a proposta. Eu entendi nas entrelinhas que eles não queriam falar para mim. Por quê? Vocês acham que eu sou amigo dos caras? Não sou. Eles falaram, Samir, como eles viram que eu estava com informação, eles não podiam mentir para mim também. Eu falei, gente, ó, a informação que me chega aqui agora, eu preciso de uma posição oficial de vocês. É que o André está vendido. Por 25 milhões de euros, e tudo isso aí que eu estou passando para vocês. E aí, o Corinthians falou para mim, não está vendido, mas tem uma negociação, tem 3 propostas, me falaram todas as propostas, já sabia, né, dos 3 clubes, já sabia 2, e aí passaram para mim, o 3º clube, falaram da proposta, falaram que estavam vendo. E me falaram que o staff do André, que é o mesmo do Martínez, repassaria 10% ao Corinthians. Que aí a negociação fica razoável, velho. 20 milhões de euros, 120 milhões de reais, fica razoável. Não é a melhor das negociações. Mas aí os caras recuam e não vão dar os 10%. Para mim, na minha opinião, o que o Corinthians tinha que fazer? Então, filho, paga a multa e sai. Que nós não vamos te liberar. Eu faria isso. Sabe, por causa de 10%, 10% de 100 reais não muda a vida de ninguém. Mas 10% de 150 milhões de reais muda a vida de muita gente. E aí chega a informação dos colegas
que só piora. Se o André recuou, o staff do André recuou, que é o mesmo do Martínez, e não quis dar os 10%, o Corinthians ficou com 70%. Se o Corinthians ficou com 70%, o Corinthians ficou com 17 milhões de euros. A negociação já ficou ruim. Aí, de repente, vem os colegas de imprensa, que eu não lembro quem que deu essa informação, que tá uma loucura hoje, um monte de informação, e fala que o Corinthians, acho que essa informação vem lá de fora, né? Fala que o Corinthians receberia 15 e os outros 2 milhões só se for bônus, se o jogador atingir metas e tal. Então é 15. Então é 15. Então é 15. E aí, meu amigo, desculpa, aí não dá. Né? Nem o Osmar, que eu tenho gostado do mandato dele, desculpa, mas não dá. Aí você tem que chegar e falar assim, opa, Marcelo Paes, não vai ter paz nessa negociação. Não vamos vender. Samir acertou os valores, só a questão da porcentagem está errada, que é 70 e não 80. Sim, mas o 80 é porque o André passaria 10. Isso esteve na negociação. Eu garanto para vocês que teve. Eu garanto. Realmente, fechando 70 não é 80, você tem razão, não tem problema nenhum em dizer isso. Só que esteve na negociação ele passar 10%. Ia ser a minha informação, eu ia guardar essa informação para segunda-feira, num blend. Eu não achei que ia fechar tão rápido, né? Porque o Corinthians falou para mim que não tinha vendido. Apesar de que quem me passou a informação em primeira mão já disse que estava vendido. Mas o Corinthians falou, não entra nessa, não está vendido. Então, é muita informação desencontrada, né? Vocês sabem quantos estrangeiros o Fortaleza tinha no ano passado? Vocês sabem quantos? 15. 15, eu passo a lista para vocês, nome um por um. 15 estrangeiros no ano passado, 2025. Você acha que nós vamos virar o quê? Vendendo nossos jovens a preço de banana e contratando gringos exóticos. Totalmente exóticos. É o Fortaleza. O Fortaleza trazia cada gringo que você não acreditava. Era um de Angola, o outro não sei de onde. É uma loucura. Eles descobrem uns gringos muito loucos, porque o Marcelo Paes trouxe o scout dele junto. E claro, Osmar Stabile tem que ficar atento. Se ele vai aceitar tudo isso, a caneta tá com ele. A caneta tá com ele. Eu não tô aqui isentando o Osmar de culpa, não. Agora, eu estava só elogiando o trabalho do Osmar até um tempo atrás. E tô sentindo que o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, que estava fazendo tudo certinho, pagando contas, comprando barato, não fazendo loucuras, procurando os melhores contratos, está indo numa vibe de Fortaleza. O dirigente que começa a frase dizendo o seguinte, o André pode valer mais? Pode, mas pode valer menos também. É uma decisão difícil de ser tomada. Os números são esses. Não existe a venda, mas é possível essa negociação acontecer. Espero que as pessoas entendam. Então, o dirigente que começa dizendo o André pode valer mais, pode, mas pode valer menos também, aí, meu filho, aí lascou, né? Vamos ver aqui o Marcelo Paes falando. Vou colocar para vocês aqui. Existe uma venda? Não. O André não está vendido. Existe uma proposta? Sim. Existe uma proposta. De quem é a proposta? Do Milan. Existe a proposta do Milan. Houve proposta da Juventus? Não, não houve proposta da Juventus. A proposta é do Milan. Qual é o valor de mercado do André? Se você for no Transfer Market, não tem valor de mercado. É um jogador tão jovem que não tem valor de mercado ainda. Então, o valor de mercado é o que o mercado opta por pagar, é o que o mercado opta por oferecer. Nessa negociação, ele está avaliado em torno de 24 milhões e pouquinho de euros, 24 milhões e pouco de euros, e o Corinthians tem 70% do André. Então, o Corinthians, se fizer a venda, seria num valor de 17 milhões de euros, porque ele tem 70%. 15 milhões de largada, né, dentro de um fluxo de pagamento, mas de largada, e mais 2 milhões em metas. Metas essas que seriam ele estando ainda no Corinthians, porque se essa venda for realizada, o André só iria para o Milan no meio do ano, ficaria aqui até o final, até antes da Copa do Mundo. Então as metas seriam aqui, minutagem aqui, se ele atingisse uma minutagem aqui, entrariam mais os 2 milhões de euros para o André, se houver a venda. Primeiro sobre o que ele falou da Juventus. Eu não entendi por que ele quis negar a proposta da Juventus. Isso aí me deixa com uma pulga atrás da orelha. Né? Aliás, ontem eu trouxe Juventus e trouxe Milan.
Por que eu erraria na Juventus? E aí você vende para o Milan. Enfim, então está confirmada a proposta de 15 milhões de euros somente. Agora, avançou o Milan por 15 milhões? Cara, nós estamos 15 milhões de euros mais 2? 15 milhões de euros mais 2? Desculpa, isso é uma vergonha. Coloca aí na tela, Doglão, Dorival falando sobre o assunto, por favor. Né? Vamos ver o que o técnico do Corinthians falou sobre a venda do André. Vamos lá. A minha opinião foi dada ao presidente e ele já a conhece. Eu não quero vir para cá para todo momento refazer equipes. Vim aqui para ganhar títulos. O Corinthians tem que sinalizar ao mercado que ele vai vender a hora que ele quiser, no momento adequado. Eu entendi, Dorival. Entendeu? Eu entendi. Porque o que o Corinthians, o que o Paes fez ao sinalizar o mercado essa semana? O que ele fez? Opa, estamos à venda. Venham. Venham. Não foi? O Corinthians tem que... O Marcelo Paes sinalizou na entrevista. Estamos à venda, estamos precisando. E deu nomes de quem poderia ser vendido. O Dorival fala outra coisa. O Corinthians tem que sinalizar ao mercado que ele vai vender a hora que ele quiser. A hora que ele quiser, não é a hora que você quer. No momento adequado. Um jogador desse nível, ter esse valor com poucos jogos, é porque vale muito mais no mercado. Meu amigo. O Dorival matou a pau, velho. Com um pouquinho de jogos que ele tem, o cara já vale 25 milhões de euros. Meu Deus. O Corinthians tem que se estabelecer como equipe. É o momento de sinalizarmos ao mercado que queremos ganhar campeonatos. Porque campeonato, meu amigo, você vende todo mundo muito mais caro depois. Pô, o Palmeiras vendeu um zagueiro lá, Vitor, não sei o que lá, por quanto? O Palmeiras pediu 40 milhões de euros no Alan, o ponta deles, que é meia boca. O André é melhor que eles. Não é que é meia boca, é que o André é melhor. O Palmeiras pediu 40 milhões de euros pelo Alan, ofereceram 35 milhões de euros e o Palmeiras não vendeu. Nós queremos o retorno técnico ou financeiro. Se for apenas financeiro, eu não faço parte desse processo. Eu não quero perder ninguém durante a temporada. Vixe. Pô, aqui parece até um pedido de demissão, meu irmão. Rapaz, aí é complicado, hein? O professor falou assim, Dorival. O Marcelo Paes disse, pode ser muito, pode ser pouco, mas pode ser muito. Depende, o Marcelo Paes falou. O agente dele já postou uma foto do Milan, né, do escudo do Milan, né? E a primeira fonte que me trouxe a informação falou que já estava vendido. A chance é grande. Agora, Samir Carvalho, por esses valores, não aprovo a negociação. Por que, Samir? Porque, cara, do que eu falava ontem, que eu dizia que fazer o quê? Pelo nosso momento é aceitável, para o que está confirmado hoje, muita coisa mudou, né? Nós estamos falando de uma diferença de 5 milhões de euros. Preste bem atenção, para ninguém achar que eu sou oportunista. Por que ontem eu falei que não era a melhor proposta, mas fazer o quê? O Corinthians ontem, na minha avaliação, na notícia que eu trouxe, se você quiser achar que estava errada, tudo bem, não tem problema nenhum, porque eu trouxe todas as propostas que vieram, inclusive a do Milan em primeira mão, mas eu trouxe que o Corinthians ficaria com 20 milhões de euros, porque me falaram que a proposta era de 25 milhões de euros, que está confirmada, é o valor da proposta, e que o Corinthians ficaria com 80% porque o André ia ceder 10%. E aí nós teríamos 20 milhões de euros, muda muita coisa. Hoje nós temos 15 milhões de euros, nós estamos falando de 5 milhões de euros de diferença. Não é que... É por isso que eu estou mudando a minha opinião em relação. Então, o que eu espero do presidente Osmar Stabile é não assine se não assinou. Se já assinou, já era. Então, você vê, eu não sou um cara radical. Eu não sou um cara radical. Pô, 20 milhões de euros pelo André, hoje, é pouco? É, mas a nossa situação é tão difícil. Fazer o quê? Pô, agora,
15 milhões é muita coisa, velho. Eu não tô falando que é 19, 19,5. Cara, de 20, de ontem que nós tínhamos 20, hoje nós temos 15.